E começaram as brigas de fim de ano. Você achou que fim de ano era tempo de harmonia, de todos felizes? Bom, na política entre os bolsonaristas, não. Teve uma matéria do Globo, saiu domingo. Essa matéria foi o estopim de uma guerra no bolsonarismo que já estava começando. Eu estava falando aqui nas últimas semanas, olha, está virando uma panela de pressão que está para explodir. Que é o quê? O fato de que vão liberar os nomes e os valores de quem recebeu o orçamento secreto. O problema para os deputados não é que eles estão sendo expostos. Claro, para alguns sim, tem deputado que ganham mais de 100 milhões de orçamento secreto, que é o Bolsolão. Vamos lembrar, Bolsolão, a grande mídia fala orçamento secreto, emendas do relator, orçamento paralelo, nem parece que é corrupção, né? Mas é corrupção da pior espécie. Pois bem, a briga é o seguinte, alguns estão vendo que outros ganharam mais. E nem saiu a lista inteira. O Globo liberou uma lista de um valor de 3 bilhões de reais. Vamos lembrar que o Bolsolão foi de 16 bilhões de reais nesse ano. Ou seja, é uma fração pequenininha e já está dando briga. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo. Quem são os agraciados com toda essa dinheirama, com todo esse dinheiro, essa fortuna que estão roubando. Eu vou te falar, 90% desse dinheiro está sendo desviado, está sendo roubado, ok? Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, quer ver a casa cair para eles? Você quer? Pois bem, eu, Thiago, eu quero, tô aqui, mostro a cara todos os dias. Então, inscreva-se aqui no canal. Olha, é um segundo, não paga nada, é de graça você se inscrever. Tem uma coisa que acontece quando você se inscreve no Plantão Brasil e nos outros canais de esquerda também, que é o seguinte. Você clicando em inscrever, o algoritmo do YouTube, algoritmo é o sistema do YouTube, ele começa a entender que esse é um vídeo importante na plataforma, que é um vídeo que está bombando, porque as pessoas estão se inscrevendo no canal de dentro desse vídeo. Aí o YouTube começa a mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. E aí mais gente acaba clicando aqui no vídeo, mais gente acaba entrando, espero que você seja um deles. Mais gente acaba se inscrevendo também, e aí o YouTube fica louco, ele começa a mostrar o vídeo para mais e mais gente, e a gente leva a verdade para as pessoas. Então, um segundinho, inscreva-se. Olha, eu vou mostrar aqui, primeiro, a lista só dos deputados que mais ganharam, que se eu mostrar a lista de todos os deputados que apareceram, é um negócio sem fim, é realmente praticamente sem fim. Há muitos deputados que ganharam verbas pequenas, R$500 mil, tudo mais, até deputados da oposição, porque vamos lembrar que o orçamento secreto, o Bolsolão, está sendo utilizado, inclusive, em algumas votações que o governo Bolsonaro nem liga. Por exemplo, quem comanda isso é o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco nesse ano. No ano passado era o Davi Alcolumbre, que comandava isso, ex-presidente do Senado. E aí tem alguma votação que o Arthur Lira quer, mas que o governo Bolsonaro não faz questão, ou às vezes o governo Bolsonaro está contra ele. Ele vai lá e ele oferece para deputados. Então muitas vezes a oposição acaba ganhando parte dessas verbas, mas você vai ver aqui a lista dos partidos que ganharam, você vai ver que os partidos de oposição realmente não ganharam quase nada. Eu vou te explicar o tamanho do problema que isso causa no Brasil. Aqui estão os partidos que ganharam, a relação de quanto ganhou cada partido. Quem quiser pausa aí para ler, pausa aí você consegue ler todos os partidos. Aí eu vou te mostrar aqui, o PSD. O PSD é um partido que tem muitos deputados, mas principalmente muitos senadores. O PSD tem a segunda maior bancada do Senado. O PSD ganhou a maior quantia, porque os senadores ganham mais. Aí depois vem o DEM, que também tem muitos senadores, o MDB, que tem muitos senadores, mas o MDB tem outro caso. O líder do governo Bolsonaro no Congresso e o líder do governo Bolsonaro no Senado são do MDB. Bom, no Senado era do MDB que o Fernando Bezerra Coelho foi traído pelo bolsonarismo e já vazou, já saiu, ficou irritadíssimo. Mas era ele na época que essas verbas estavam sendo empenhadas e executadas. Então o MDB tem muita grana. Aí, olha só, aqui está a lista dos deputados que mais ganharam. São inúmeros deputados e senadores que ganharam. Quem quiser pausa aí para você ler. Também está no site do Plantão Brasil, quem quiser ver, plantãobrasil.net, está lá no site, ó. Mas eu vou mostrar aqui. Quem mais ganhou foi o Davi Alcolumbre, porque era ele quem tinha a verba. Ele é quem escolhia, então ele escolhia para ele mesmo. Vamos lembrar que o irmão dele era prefeito de Macapá. E aí o que acontece? Ele empenhava a verba para o próprio irmão. Aí o próprio irmão podia roubar o dinheiro, a coisa já ficava em família. Mas não é só com ele que a coisa ficava em família. Olha só como é a coisa. O segundo que mais ganhou é o deputado Domingos Neto do PSD do Ceará, é um bolsonarista. O Domingos Neto, a mãe dele foi eleita em 2020 prefeita de Tauá. Tauá é uma cidade no interior do Ceará. Eu pergunto para você, com todo respeito à cidade de Tauá, você já ouviu falar da cidade de Tauá? Não, né? A cidade de Tauá é a cidade que mais recebeu emendas do relator, ou seja, mais recebeu dinheiro do Bolsolão, verba pública, em 2020. Só para você ter ideia. Ok, aí você fala, mas Thiago,
Em 2020, muita coisa foi executada esse ano em 2021. Mas, Thiago, peraí. O Domingos Neto recebeu, tá aqui quanto ele recebeu, o Domingos Neto recebeu 152 milhões de reais. Tudo ele empenhou para a cidade de Itauá. Até novembro, tinha vazado que 107 milhões de reais tinham sido investidos. Agora sabemos que foram 152 milhões. A mãe dele foi eleita prefeita em 2020. Então, em dezembro de 2020, ele começou os aportes milionários, dezenas de milhões de reais. Aí começou 10 milhões, 20 milhões, 20 milhões, 15 milhões, ok. É prefeita. Mãe dele começou a gastar o dinheiro. Eu pergunto, se tiver alguém que mora em Itauá, no Ceará, comente aí, e se você lê o comentário, lê aí os comentários, se você lê alguém, curte o comentário para ser um dos mais curtidos aí, para todo mundo poder ver mais facilmente. Você viu uma mudança muito grande aí em Itauá? Porque eu vou te falar um negócio. Com 150 milhões de reais, Itauá deve ser assim a Nova York, assim, tem o Nova York no Brasil, é Itauá no Ceará, porque, meu Deus do céu, deve estar bombando as coisas lá, deve estar tudo rua asfaltadinha, assim, aquela rua que é lisa, assim, você corre até o risco de escorregar, de tão lisa que tá o asfalto, liso, né, que tá o asfalto, tudo calçamento bem feito, deve estar arborizada a cidade, olha, a coleta de lixo deve estar em dia, saneamento básico deve estar, assim, uma maravilha, não deve ter pessoa sem saneamento básico em Itauá, no Ceará. Quem for do Ceará, da região de Itauá, comenta aí como é que estão as coisas lá, que deve estar... Eu vou te falar, não tá, porque não é só o Domingos Neto, tem outros. Aqui, o Ciro Nogueira, a mãe dele também é senadora, também ganhou parte da verba. Aí tem o senador Eduardo Gomes, é o líder do governo Bolsonaro, é do Tocantins, ele também. Aí o que acontece? Esse pessoal, eles começam a ganhar essa verba, aí você vê, por exemplo, esse rapaz aí, 108 milhões. O que eles fazem? Eles começam a mandar essa verba para prefeitos aliados. Ou seja, se tem algum prefeito do PT em uma cidade do interior do Ceará, ele não ganha essa verba. O máximo que ele pode ganhar são as emendas que cada deputado e cada senador tem, que são emendas obrigatórias, de execução obrigatória, e cada deputado ou senador tem lá 8 milhões. Que é isso, 8 milhões. A gente está falando aqui de centenas de milhões de reais. O que acontece? Imagina que tem um cara que é prefeito de uma cidade lá perto de Itauá, e a cidade dele é do PT. Agora imagina que a cidade dele está ganhando do governo federal lá 5 milhões por ano. É a verba federal que entra numa cidadezinha pequena lá do interior do Ceará. Tem cidade que ganha menos, tá? Tem cidade que ganha bem menos. Aí imagina que Itauá ganha 150 milhões de reais. Aí a cidade perto ali está ganhando 5 milhões. O que acontece? Mesmo se a mãe do deputado aqui roubar 90% da grana, ela ainda tem 15 milhões, que é 3 vezes mais. Ou seja, ela investindo esses 15 milhões, ela já faz alguma transformaçãozinha na cidade. Se ela não roubar 90%, se for um político um pouquinho mais honesto, fala, não, eu vou roubar só 70%, tá? Vou roubar 70%, 30% eu vou realmente investir na cidade. Pô, ela muda a cidade. E o que acontece? Mudando a cidade, falando, eu tenho verba, sabe o que acontece? Esse deputado chega lá nas cidades vizinhas, ele começa a falar com vereadores, com gente que quer ser candidato a prefeito, ele fala, se você me apoiar na eleição de 2022, e aí vereadores conseguem votos, conseguem tudo mais, rola muita compra de voto em praça pública mesmo, o pessoal dando dinheiro pra pessoa comprar, pra pessoa vender o voto em praça pública, acontece no interior do Brasil, viu? Não pense que não acontece, acontece, tá? Aí, eles falam com vereadores e tudo mais, falam, em 2024, eu com verba, eu vou dar para sua cidade, e aí a gente rouba junto. E aí eu vou comprar a sua eleição e você será eleito, ok? Ok. Aí ele chega para prefeitos que já são aliados dele e fala, pô, tá aqui o dinheiro, você investe um pouco, a chance de você ser reeleito no ano que vem é muito maior. E nas cidades onde tem algum prefeito do PT, ou não precisa ser do PT, da esquerda, ou de qualquer partido de oposição que não teve acesso a essas verbas, a chance desse prefeito se reeleger em 2024 é muito menor. Agora vamos lembrar, isso são verbas que deveriam estar sendo gastas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional de maneira técnica. Você tem técnicos no Ministério do Desenvolvimento Regional que pensam, quais são as regiões do Brasil que precisam se desenvolver e como? E aí eles fazem estudos, são estudos extremamente complexos, a gente que estudou a vida inteira para isso, né? Não é gente que leu 5 textinhos de internet e falou, nossa, eu já sei do que o Brasil precisa. Não, a gente que estuda muitos e muitos e muitos anos, mais do que você pode imaginar. E aí esses técnicos sempre dizem, tem que ser aqui foi sempre assim no Brasil. E mesmo assim a gente via que para o Brasil melhorar foi uma coisa lenta, mesmo com o governo do PT melhorando a vida do povo, demorou 10, 11, 12 anos para a gente ver um resultado realmente grande, porque as coisas melhoram de forma lenta. Agora imagina
que em vez de técnicos do Ministério, e não só do Desenvolvimento Regional, tem outros ministérios, a matéria do Globo falou de só 3 milhões. Em vez disso, quem está decidindo para onde vai o dinheiro é o Bolsonaro, é o governo Bolsonaro, é o Arthur Lira, que é bolsonarista, é o Rodrigo Pacheco, que é bolsonarista, e o Davi Alcolumbre, que era bolsonarista na época. E aí, apenas aliados deles conseguem desenvolver seus locais, e aí eles têm uma vantagem muito grande. Eu vou te dar o exemplo do Josimar de Maranhãozinho, que é do PL lá, que foi pego com caixas de dinheiro. Ele recebeu uma verba de 10 milhões, ele roubou tudo. O cara roubou tudo, toda a verba foi roubada. Não é assim, não, ele investiu metade. Não, ele pegou tudo. Por quê? Porque depois fica se sabendo que ele comprava votos para amigos prefeitos. Ele tinha 60 prefeitos amigos dele. E aí ele comprava as eleições desses prefeitos e aí, pô, eles tinham acesso a muita grana. Só para que você tenha ideia. Aí você vai ver, ó, a Bia Kicis pegou 7 milhões e meio, a Carla Zambelli pegou também quase 10 milhões. Aí ela investe lá a Carla Zambelli investiu na cidade onde ela nasceu. Por quê? Porque tem amigos lá. Aí, outros bolsonaristas também, por exemplo, o Arthur Lira investiu em Alagoas, em Barra de São Miguel. Eu já fui em Barra de São Miguel. Não parece uma cidade que recebeu quase 100 milhões do governo federal. Não parece. Teve uma matéria da Folha, em Barra de São Miguel, na semana passada, em que eles mostram que tem local na cidade em que não dá nem para andar porque a lama chega no joelho. Quando chove, a lama fica no joelho. As pessoas vivem assim em pleno 2021 em uma cidade que recebeu quase 100 milhões do governo federal. Por quê? Porque estão pegando absolutamente tudo. E aí o que acontece? Os deputados que estão ganhando menos, você vê aqui na lista de partidos, você consegue ver, por exemplo, o partido que menos recebeu foi o Patriota. Ah, tá bom, o Patriota tem pouquíssimos deputados. Por exemplo, o PT recebeu só 33 milhões e o PT tem mais de 50 deputados. É uma média de menos de 1 milhão por deputado. A maioria não recebeu nada. O Patriota recebeu 21 milhões com meia dúzia de deputados. Então cada um recebeu em média 5, 6 milhões. Mas você consegue ver pelos nomes e tudo mais que os maiores aliados do governo Bolsonaro, aqueles que são bolsonaristas raiz, esses estão ganhando menos. O Bolsonaro está pagando mais pro pessoal do Centrão, que ele precisa realmente comprar o voto. Que se ele não pagar, eles falam, quer saber? Eu não voto contigo, eu voto contra. Então, os que sempre votam, os que são cachorrinhos do Bolsonaro, eles ganham um pouquinho. E quem está ganhando muito é o pessoal do Centrão. Os bolsonaristas estão irritadíssimos. E tá começando um nível de insatisfação deles, e eles falam uns com os outros, a ponto disso sair na grande mídia, que não é grande mídia bolsonarista, a ponto de chegar até em tantos veículos da grande mídia, que eu falei, ó, é relevante, vou até falar aqui pra você também, porque sair em um lugar ou outro é uma coisa, pode ser fofoca. Sair em 1, 2, 3, 4, 5, é porque, ó, a coisa tá ruim. A coisa tá ruim. Eles são extremamente insatisfeitos e não é a primeira vez que começam a sair notícias da insatisfação deles. Teve um ex-bolsonarista, o Capitão Wagner, que falou, olha, quando esses números forem revelados todos, é uma panela de expressão que... Panela de expressão é bom, hein? Uma panela de pressão que você vai colocar em fogo altíssimo, porque ela vai explodir. Ela vai explodir porque os deputados não vão aguentar. Tem deputado que só de ver em post de rede social, ele vê ali um outro do mesmo partido falando, olha, 50 milhões para compra de tratores. O cara fala, pô, pera aí, meu amigo aqui tá roubando não sei quantos milhões comprando trator superfaturado, 50 milhões ele recebeu, eu ganhei só 10. Por que ele ganhou 50 e eu ganhei 10? Só para você ter ideia. Imagina o nível de insatisfação. A gente está falando de pessoas que têm o ego altíssimo, infladíssimo, assim, um ego extremamente inflado, pessoas extremamente vaidosas, muitos, principalmente deputado bolsonarista, extremamente arrogantes e que estão vendo o coleguinha ganhar 3, 4, 5 vezes mais para fazer o mesmo trabalho pelo Bolsonaro. Vai dar ruim, vai dar ruim. O pior, vai dar ruim em ano eleitoral. Eu vou mostrar aqui nosso carro de som em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Outro trecho aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ó. E Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte.
Se Bolsonaro quisesse salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Não é o isolamento social que causa desemprego, empresários. É a falta de vacinas que Bolsonaro não compra. Bolsonaro prometeu emprego, entregou desemprego e quase 4 mil mortos. Tá aqui, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo também, eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay e as outras redes sociais para você me seguir também nas outras redes. Falou!